Quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Nós tivemos a nossa conferência em Guarulhos, São Paulo, agora nesse final de semana, e foi uma grande bênção. É tão bom chegar numa igreja, né? Como a de Guarulhos, igreja pequena, não havia muita gente, assim, porque a igreja em si mesma é pequena. Irmãos vieram de vários lugares ali mesmo do estado de São Paulo. Agora eu falo estado de São Paulo, viu, pastor? Para poder, né? E de outros estados também estiveram ali conosco. E foi uma grande bênção. Uma igreja muito viva, muito, sabe, os irmãos muito sedentos, muito receptivos, tanto em nos receber quanto receber a palavra. Uma alegria, um louvor, ainda daquele louvor bem juvenil, fresco. Os irmãos cantando, com alegria a igreja cantando, os irmãos. É maravilha. Recebendo em suas casas. Muito bom, muito bom. E nós, às vezes, precisamos renovar um pouco, restaurar um pouco a nossa simplicidade, né? A nossa... simplicidade, a palavra mais adequada é esta, porque da simplicidade vem todas as coisas, né? Quando eu me referi ao louvor, eu me referi à igreja, né? A igreja cantando junto, sabe? Participando, a igreja entende lá que na hora do louvor não é uma apresentação, né? Na hora do louvor é um louvor, né? E às vezes nós vamos perdendo isso, deixando as coisas, o tempo passar e vamos envelhecendo. Então temos que restaurar algumas coisas, mas isso é bom. Nós não estamos também muito ruim aqui também não, aqui está bom também, mas pode melhorar bastante, né? O coração, né? A disposição do coração. Acho que tudo está aqui. Como nós nos dispomos a isso. E vamos orar, porque a nossa conferência aqui em Taguatinga, em Brasília, DF, está chegando. Será no mês de outubro, salvo engano, nos dias 19, 20, 21 e 22. Salvo engano, é a segunda quinzena, será na segunda quinzena do mês de outubro, pegando uma quinta, sexta, sábado e domingo. Serão 4 dias aqui, como nós sempre fazemos. Outrora nós fazíamos sexta à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã. Eram 4 reuniões. Aí nós tiramos o sábado de manhã para não ficar muito pesado o dia. Colocamos quinta à noite, sexta à noite, sábado à noite, domingo à noite. Terceira quinta-feira de outubro, dia 19, 20, 21 e 22, portanto. Vamos orar, porque Deus falou grandemente em Goiânia, falou grandemente em Guarulhos, e aqui Ele continuará a nos falar. Tá bom? Glória a Deus. Amém? Então, vamos lá. Hebreus capítulo 11. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, quando nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amém? Até aí tá bom. O capítulo 11 de Hebreus, como já dissemos aqui, ele apresenta uma série de nomes de heróis da fé, homens que fizeram a diferença no seu tempo, que, segundo a visão que eles tinham acerca de Deus, segundo a verdade que no tempo deles era possível se compreender, eles corresponderam a essa visão.
Na verdade, a fé, ela sempre anda junto com a visão, no sentido de corresponder e de responder positivamente à visão que se tem. Infelizmente, vivemos hoje uma época de uma crise de fé tremenda. Por um lado, há uma abundância de fé muito grande, porém uma fé muito inocente, uma fé ignorante, uma fé cega, uma fé que não se fundamenta na verdade de Deus, antes uma fé totalmente pragmática, seduzida pelo engano dos homens maus e pelo engano dos seus próprios corações, ou daqueles que exercem fé, uma fé pragmática, uma que busca alcançar alguma coisa imediata para a sua própria satisfação. Por outro, há aqueles que, possuindo uma visão mais ampla acerca da verdade, tendo uma compreensão mais clara acerca da verdade, são deficientes porque não possuem uma fé à altura da visão. Então, a crise de fé, ela se instaura tanto pela ausência de uma fé genuína, quanto pela multiplicação de uma pseudo-fé. Então, é um paradoxo, é uma crise paradoxal da fé, porque havendo muito, não há fé de fato. Os irmãos entendem isso? Isso foi profetizado por Cristo, quando ele próprio disse em Lucas capítulo 18, salvo engano, que por ocasião desses últimos dias, a fé no mundo seria escassa. Seria algo a ser até perguntado, quando ele diz, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra? Esse porventura é a dúvida. Talvez, será que haverá fé sobre a terra? Porque é um tempo em que nós já conseguimos ver as nuances, ou conseguimos vislumbrar a apostasia, que é muito grande. E está, sobretudo, no meio religioso, né? Bem, mas a carta aos Hebreus, que é uma carta que fala do início ao fim acerca da necessidade de nós nos apropriarmos com mais firmeza, nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, uma carta que não somente procura corrigir os aspectos doutrinários equivocados, ou as doutrinas equivocadas, como procura estabelecer, fundamentar a verdadeira fé, que é em Deus por meio do seu Filho, a obra do seu Filho, a obra de encarnação, de viver humano, de morte, ressurreição, ascensão, entronização, seu ministério celestial, que se desenvolve em bases seguras de um ministério totalmente espiritual, voltado para a essência, para a realidade dos fatos. E dentre tantos nomes que nós vemos aqui no capítulo 11, o capítulo 11 ele vem exatamente para demonstrar que é possível viver uma vida cristã vigorosa, com bastante vigor espiritual. E aí o escritor aos Hebreus vai estabelecer aqui uma galeria de homens e de mulheres que no seu tempo eles tiveram uma fé viva, uma fé orgânica, uma fé que fez toda a diferença no seu tempo, a despeito da visão que eles tinham, da compreensão que eles tinham, ou melhor, daquilo que eles compreendiam, eles corresponderam. E dentre tantos nomes aqui, nós já lemos alguns, já falamos de alguns, quero hoje falar um pouco sobre Moisés. Moisés, que foi um homem no seu tempo, um homem de muita fé, conforme está aqui no capítulo 11, versículo 23. Nós lemos então até o versículo 27. Antes de tudo, entretanto, eu quero fazer uma pequena abordagem acerca do que chamam livre-arbítrio. Eu quero partir desse ponto, ou daqueles que afirmam não haver livre-arbítrio. Eu quero partir desse ponto, para então desenvolver aqui os aspectos importantes da experiência de fé de Moisés. Infelizmente, com o movimento reformado, protestante, reformado em seguida, e com o movimento arminiano, que houve aí esse impasse, gerou-se duas linhas de entendimento, gerou-se uma dicotomia entre fé, uma fé na graça de Jesus Cristo, uma fé que se baseia completamente numa obra consumada de Cristo, de modo então que
isso leva a alguns, talvez por falta de uma compreensão maior das Escrituras, a uma passividade muito grande. Essa corrente nega categoricamente o livre-arbítrio. Diz, não, o homem não possui livre-arbítrio. Na verdade, Deus realiza tudo como Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer. E o homem, a despeito de qualquer outra coisa, ele tem que cumprir com essa vontade divina, porque Deus é que está realizando tudo. E isso tem levado, nós temos visto isso, muitos a uma passividade. É uma declaração, não, mas Deus fará. Eu não vou fazer, porque se eu fizer, vai ser obra da carne. Portanto, eu estou aguardando que Deus faça. E aí passa-se 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e nada acontece. Aí eu fico perguntando, bem, então se nada está acontecendo, é porque talvez Deus não queira fazer nada no momento. Então nós ficamos na passividade, olhando a passividade, entre aspas, divina. Porque as coisas não acontecem, né, como deveria acontecer. Em contrapartida, a linha arminiana, por enfatizar demasiadamente a participação do homem no processo de salvação, acaba levando os homens a viverem desenfreadamente na luta e na busca da realização de muitas coisas, e isso gera um ativismo religioso. Então estamos diante de um ativismo desenfreado, carnal, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, chama de obras madeira, feno e palha. Do outro lado, um passivismo religioso muito grande. Ambos os comportamentos são nocivos. E é por isso que nós devemos repensar essa questão do homem dentro do processo de salvação. Ou seja, o homem participa ou não participa? E se participa, qual é a participação do homem? O crente. Né? Aí, fatalmente, nós vamos entrar na questão do chamado livre-arbítrio, uma expressão que não se encontra nas Escrituras como tal, como há muitas outras também que não se encontram nas Escrituras, como Trindade, por exemplo, ou um outro nome muito usado em todas as teologias católica, reformada, pentecostal, que é o termo economia de Deus, é um termo amplamente usado, se bem que os cristãos, de maneira geral, não conhecem muito esse termo, porque esse termo está restrito aos manuais de teologia, mas é um termo usado, a Igreja Católica usa no seu catecismo, nos seus documentos, amplamente esse termo. A Reforma Protestante, ou os reformados, a doutrina reformada usa abundantemente, os próprios evangélicos também usam esse termo, como disse, restrito aos seus manuais, mas é um termo que, embora não se encontre explicitamente ou expresso nas Escrituras, é um termo que diz respeito a uma verdade contida nas Escrituras, assim como Deus triuno, Trindade, ou livre-arbítrio. E de antemão eu preciso fazer os irmãos entenderem qual é o nosso posicionamento diante disso. Não sei quantos já leram aqui o livro Eleição e Predestinação à Luz da Bíblia. O primeiro capítulo ele refuta essa questão do livre-arbítrio. Isso porque no livro Eleição e Predestinação, o paradigma para se entender livre-arbítrio está para a soberania divina. Ou seja, quando eu pergunto o que é livre-arbítrio, e para eu entender, eu começo a fazer algumas afirmações dizendo, por exemplo, o homem, ele não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque ele não pode voar, por exemplo. Então, se o homem não pode fazer algo, ele não tem a liberdade de fazer algo, fazê-lo, e, portanto, não pode ser livre. Então, por exemplo, o homem, ele está aqui hoje, agora, falando, andando, respirando, e daqui a pouco dá um problema, um ataque cardíaco, ele cai, morto, fulminado. Então, eu diria, ele não tem o livre-arbítrio de continuar a viver. Então, começamos a colocar uma série de atributos que são próprios única e exclusivamente a Deus. Só Deus, nesse sentido, é livre. Só Deus é soberano. Porque Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer, da forma que Ele quer. Porque não há nenhuma força que o impeça de realizar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder de realizar aquilo que Ele bem desejar realizar. Sem entrar nos méritos,
quando se faz a relação livre-arbítrio, soberania divina, evidentemente nenhum ser do universo tem livre-arbítrio nesse sentido. Só Deus é livre de fato e de verdade. Todos os seres criados estão, de alguma maneira, sujeitos, não somente às leis físicas, mas também a toda sorte de leis que rege o universo, que rege o homem quanto ao seu corpo, quanto à sua mente, quanto ao seu coração. O homem está sujeito, nesse sentido, nessa relação livre-arbítrio, soberania, o homem não tem livre-arbítrio. Portanto, o livro Eleição e Predestinação, quando aborda por essa perspectiva, está correto, como é correta as Escrituras. Perfeito? Entretanto, eu não tenho certeza se, ao falarmos sobre livre-arbítrio, devemos nós fazer esta comparação, comparar livre-arbítrio humano com soberania divina. Talvez o grande problema, ele encontra aqui o seu limite. Ou seja, talvez o problema arminiano, calvinista, esteja porque quando vão falar sobre o tal do livre-arbítrio, eles logo buscam a soberania divina como paradigma de comparação. E aí, de fato e de verdade, não há que se afirmar, nem mesmo que Adão, antes da queda, pegando o pressuposto antigo, tivesse livre-arbítrio, porque quando é que o homem criado, ainda sem pecado, tinha total liberdade? Teve alguma época da existência humana, ou dos mundos criados, qual é a criatura que pode dizer de si mesma, eu sou livre? Não há criatura que tenha tal liberdade. Por este motivo, é que acredito que seja incorreta a relação livre-arbítrio com soberania divina. Não há que se comparar, porque nesse caso, o livre-arbítrio ele desaparece frente à soberania divina, de tal maneira que nem deveríamos questionar ou perguntar acerca de, porque não há nada a se questionar sobre isso. Basta a afirmação da soberania divina, para que todos saibam que há um único Deus soberano. Ninguém mais é soberano. Agora, quando nós falamos de livre-arbítrio, e hoje nós estamos trazendo esse entendimento, hoje não quero dizer quarta-feira, dia 2 de agosto, ultimamente nós temos trabalhado esse conceito. Quando falamos de livre-arbítrio, estamos falando da liberdade que o homem possui, e esse livre não é livre em plenitude, é livre naquilo que é possível. Ou seja, o homem, enquanto ser criado potencialmente inteligente, dotado de uma razão, de vontades e de emoções próprias, peculiares, ativas, né? Em relação ao mundo subhumano, ou mundo infra-humano, que é o mundo dos animais, dos vegetais, dos minerais. Ou seja, o nosso cosmo, vamos pensar dessa maneira, nós temos aí o reino mineral, sim ou não? Que talvez seja, em termos de manifestação de algum tipo de consciência, o mundo mais inferior, a consciência mais inferior que a consciência mecânica do mundo mineral. Acima dele tem o mundo vegetal, o reino vegetal. E aí quando você olha para um vegetal, uma planta, você vê que a planta, aqueles que constituem o reino vegetal, são superiores na manifestação de vida e de consciência acima dos minerais, ou não? Você vai dizer que uma planta é tanto quanto uma pedra? Você não pode dizer isso. Inclusive, tem pessoas que conversam com plantas, né? E dizem que elas correspondem, né? Eu mesmo já vi uma plantinha me responder uma pergunta que eu fiz para ela. Eu perguntei para um pé de 7 dores, hein? Enfim. Quem? Seca o quê? Ela seca? Toda planta seca. Quem faz secar? Não. Não. Deixa para lá. Deixa para lá, deixa para lá. Vamos deixar o seca pimenteira de lado.
Depois a gente fala sobre o assunto. Mas vocês entenderam que o reino vegetal, ele tem um nível de consciência superior ao reino mineral? Tem. Agora, é a mesma vida que está em ambos os reinos. Mas se manifesta essa vida numa consciência superior. Depois vem o reino animal, que tem um nível de consciência superior ao das plantas e também, consequentemente, ao dos minerais. E mesmo dentro dos animais, existem animais que têm uma consciência mais evoluída ou superior a de outros animais. Se você comparar, por exemplo, um peixe, não é, comparado a uma ave, o peixe ele está numa relação inferior à da ave, me parece. Também não tenho certeza. Mas, se você observar os animais domésticos, por exemplo, com quem nós podemos nos relacionar e ter até uma certa interação entre animal e humanos. Mas quando chega no homem, que está acima, o reino humano, hominal, acima desses outros reinos, aí o homem ele ganha uma dimensão intelectual, de consciência, de vontade, de decisão, de desejos, muito superior a todos os seres criados aqui na Terra. E neste ponto nós encontramos uma separação. Você pode colocar de um lado o reino mineral, vegetal e animal, e depois, separado de todos eles, o homem. Isso porque, a despeito dessa diferença de consciência, desses níveis de consciências diferentes no reino mineral, vegetal e animal, eles todos estão fadados a serem sempre o que são. Eles não podem modificar absolutamente nada no seu meio. Por exemplo, os animais eles são superiores aos vegetais. Mas assim como os vegetais, os animais serão sempre animais e nunca poderão modificar os seus costumes, os seus hábitos, exceto por uma intuição meramente instintiva. Quando você vê, por exemplo, animais que migram de um lugar para o outro em busca até mesmo de alimentar-se, ou fugindo de uma seca, ou do fogo, ou de alguma outra coisa, tudo isso é instintivo. Não existe um conselho que eles se reúnem e digam, olha, aqui está muito precária a alimentação, a comida não está tendo, os homens estão invadindo nossas terras, nós estamos aqui perdendo espaço, temos que pensar numa maneira. Eles não falam assim. Eles fazem tudo instintivamente. Os homens, entretanto, diferentemente de todos eles não, eles mudam, eles modificam o mundo. Até existem teorias, ou existe uma teoria que diz que o mundo para os animais são mero suporte de sobrevivência. Ao passo que o mundo, enquanto cosmo, é criado pelo homem. É o homem que constrói o seu mundo. Ele modifica o mundo. Então, o homem, ele é um ser distinto em relação ao restante da criação, porque ele é dotado de uma capacidade de mudanças. O homem é dotado de uma mente intelectiva, de raciocínio. O homem é dotado de vontades. Por exemplo, uma vaca. Você não vai ver uma vaca dizendo assim para a mãe dela, vai ver um bezerro dizendo para a mãe, ó, eu não gosto de comer capim. Nunca vai ver. Mas você vai ver uma criança dizendo, não gosto de comer jiló. Não é verdade? Porque a vaca ela, come capim e vai comer capim sempre. E daqui a 1 milhão de anos comendo capim. Não para de comer capim. Não enjoa de comer capim. Não tem vontade de mudar o regime. Não vira carnívoro. Continua sempre naquela mesma toada. Não pode modificar. Então, o homem, em relação ao restante da criação, ele tem livre arbítrio. Porque ele pode escolher mudar de cidade, mudar de lugar, mudar de hábitos. O homem pode decidir se tornar um viciado em alguma coisa, quando ele começa a praticar algo e vicia. E viciado ele pode decidir também largar aquilo e mudar o seu estilo de vida. Então, o homem tem toda uma capacidade de escolha. Negar a escolha do homem é igualá-lo instintivamente aos animais. É dizer que o homem ele não pode mudar a sua vida. Então, quando nós comparamos o homem à criação, ou ao restante da criação, o mundo infra-humano, nesse sentido, o homem se sobressai do restante da criação
pelo fato de ele ter a capacidade de reflexão acerca de si mesmo, acerca do mundo exterior, acerca de Deus, e tendo ele o conhecimento do bem e do mal, o que é inegável, pode o homem escolher fazer o bem ou fazer o mal. Eu sei que muitos vão ouvir essa mensagem posteriormente e vão dizer que o homem não tem o direito ou não tem a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Mas essas pessoas que assim falam, elas falam dogmaticamente. Elas não podem provar isso na vida prática. Porque afirmar isso, e o pior, que essa afirmação de que o homem não pode escolher entre bem e mal, esta afirmação, ela vem associada a uma outra ideia, que é exatamente a corrupção universal do gênero humano. Ou seja, eles afirmam que todos os homens são maus em natureza. E sendo os homens maus em natureza integralmente, e não tendo, consequentemente, o direito de escolher entre o bem e o mal, eles querem dizer com isso que ninguém sobre a terra faz o bem. Porque sendo maus, não podem escolher entre o bem e o mal, então todos são maus, o mundo é mau e não há quem faça o bem. Aí eu pergunto, vocês conseguem verificar isso na experiência humana? E aí o pior, só quem pode fazer o bem é quem é regenerado, no caso eles. E eles estão fazendo o bem? É nesse ponto que nós devemos refletir. A revelação das Escrituras, elas não podem ser algo que fica simplesmente no plano das ideias. Isso tem que ser constatado. De nada vale você afirmar uma suposta verdade que não é verificável. Então eu pergunto para vocês, os homens sobre a terra podem fazer o bem ou não? Como é que vocês veem? Esquece um pouquinho o aspecto teológico e responda como um ser humano que está olhando o mundo. Os homens podem fazer o bem ou não podem fazer o bem? Agora, o que o homem não pode, segundo as Escrituras? Eles não podem conceber o mistério do Cristo de Deus encarnado, crucificado. Por quê? Porque isso, do ponto de vista pragmático da visão dos sentidos sensoriais, quem é que vai olhar para um crucificado como um verme sobre a cruz e vai dizer, este é o Senhor da glória? Porque não está para os olhos humanos. Então, nesse sentido, está para a revelação. Nesse sentido, o homem não pode jamais conceber esta verdade. Agora, o fato de você ter uma, como eu posso colocar, ter uma faculdade chamada vontade, e eu acredito que vocês devem ter essa faculdade chamada vontade, e a partir da vontade você pode determinar muitas coisas. Isso é muito importante no que diz respeito ao desenvolvimento da vida cristã. Para não termos uma vida inativa, uma vida passiva, uma vida infrutífera, uma vida fossilizada. Olha para o texto de Hebreus capítulo 11, e a partir dessa consideração, eu quero falar sobre a fé manifestada na vida de Moisés. Eu vou começar pelo versículo 24, que diz, pela fé, Moisés, quando já homem feito, o que ele fez? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ora, essa recusa de Moisés, que foi uma recusa movida pela fé, ela não está para uma atitude humana ou não? Ora, Moisés, ele recusou. Ele poderia não recusar? É a pergunta que eu faço. Ele poderia não recusar? Não, eu vou ficar por enquanto aqui e tal. Nós vemos isso muito hoje em dia, até mesmo entre os que se chamam cristãos, que sabendo de suas responsabilidades, dos seus deveres, preferem não avançar. Não, por enquanto eu vou aguardar, vou ficando por aqui, vou dando um tempo. Então observa que a fé bíblica, sobretudo a fé aqui de Hebreus capítulo 11, não é uma fé passiva, uma fé inativa. Não, eu creio em Deus e Deus fará. Deus fará, alguma coisa vai acontecer, eu não sei. Uma hora Deus envia uma resposta, uma hora Deus fará alguma coisa. Mas não, a Bíblia diz que pela fé Moisés, ele recusou. Ou seja, ele teve uma atitude de dizer não.
Então não pense vocês que quando nós falamos da necessidade que temos de ter uma reação e uma reação de fé, muitos falam, pastor, não farei porque eu estou descansando naquele texto de Filipenses capítulo 2, versículo 13, que diz, Deus efetua como é que é? O querer e o efetuar, como é que é o texto? Vocês não lembram? Esse é o 12. É porque Deus efetua tanto o querer. Então, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Aí a partir daí fala, não, então eu vou ficar aqui aguardando o querer de Deus e o realizar de Deus. Se esquece que o versículo anterior tem um imperativo dizendo, desenvolvei a vossa salvação. Há uma ordem. Então, é preciso que a nossa fé, ela certamente seja exercitada, a fim de que ela seja a força de todas as nossas decisões. Porque a fé é a capacidade intuitiva do Espírito de tocar aquilo que os nossos sentidos não veem. Ou seja, a fé é uma certeza, a fé é um conhecimento. Então, a partir de um conhecimento espiritual, o homem então passa agora a realizar aquilo que a fé exige. Então Moisés, ele nasceu sob um propósito divino. O versículo 23 fala como que quando ele nasceu, seus pais o esconderam de Faraó. E certamente Moisés, porque foi criado com a sua mãe legítima, ele sabia não somente da sua origem hebraica, ou hebreia, como também ele sabia dos propósitos de Deus na vida dele. Ele foi instruído, de modo que quando ele atingiu a idade adulta, o versículo 24 diz, quando já homem feito, que agora ele pode falar por si mesmo, ele pode tomar suas próprias decisões, então ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó. Não que ele tenha chegado e falado assim, eu me recuso a chamar teu filho. Não, é que sabendo ele dos propósitos de Deus para a sua vida, no momento ele tem que tomar uma decisão. Se ele continua no palácio, como filho, galgando aquela pirâmide social, certamente ele tinha total liberdade para fazê-lo. Mas num dado momento, ele, consigo mesmo, na sua mente, no seu coração, no seu espírito, ele toma a decisão, eu não quero ser identificado, chamado filho da filha de Faraó. Eu tenho um povo, eu pertenço a um povo, e portanto, eu preciso voltar ao meu povo. E viver com o meu povo, a história do meu povo, a fé do meu povo, a esperança do meu povo. E quando nós trazemos isso, então, para a vida cristã, levando em consideração que o Egito, ele é um símbolo do mundo, nós também devemos, se é que temos essa fé de Hebreus 11, chegar a esse ponto de ter uma recusa, de não sermos identificados como filhos do mundo. Capítulo 16 do Evangelho de João, assim como o capítulo 15 também. Ambos falam sobre isso. É interessante quando Jesus, falando com seus discípulos, ele faz uma distinção entre os discípulos de Cristo e o mundo. Primeiro ele diz que do mundo nós fomos tirados. Ou seja, Deus nos tira do mundo para pertencer a Ele. E o mundo é colocado então numa perspectiva de inimigo de Deus. O mundo são todas as consciências, é a somatória de consciências e de corações entenebrecidos pela ilusão do pecado, que fazem frente, oposição, que vão de encontro a Cristo, a Deus e ao seu ungido. Tanto é que é verdade que o Jesus vai dizer isso no capítulo 16 de João, dizendo que o mundo o odiou e por isso também odiaria aos seus discípulos. E no final ele conclui dizendo, odiaram-me sem motivo. Ou seja, existe uma oposição entre os filhos de Deus, os filhos da luz, embora todos os homens sejam filhos de Deus, mas por causa da queda, os homens tornaram-se filhos das trevas. Não filho legítimo das trevas. As trevas não podem gerar um filho. Não entenda filho das trevas como se fosse algo orgânico. Muita gente pega esses textos da Bíblia, filhos das trevas, filho da desobediência, filho do diabo e filho disso, daquilo outro, e fala, está vendo? Existe um filho de Deus e um filho do diabo. Como se Deus tivesse um filho
e o diabo fosse lá e tivesse feito outro filho. E não é bem assim. Todos os homens criados por Deus só podem ser filhos de Deus. Como o próprio Jesus ensina, ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai celestial. E Paulo vai repetir e vai ratificar essa ideia, dizendo que diante do Pai, ele se punha de joelhos a favor de todos aqueles cujos nomes recebem o nome do Pai. Toda a família, ele diz, nos céus e na terra recebem o nome do Pai celestial. Em Efésios capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo novamente diz: há um só Deus e Pai de todos, que está em todos e age por meio de todos. Então, é certo que todos os homens têm a Deus por Pai e, consequentemente, todos são seus filhos. Ora, ocorre que em razão da queda, em razão da desobediência, os homens se tornaram herdeiros. Herdeiros de quê? Das trevas, da morte, do engano. Por isso é dito que é filho do diabo, e filho da treva, e filho disso, aquilo, outro. Ou seja, quando este homem, então, se converte a Cristo, se converte a Deus, ele agora é chamado um filho da luz. Então, os filhos da luz, eles são colocados numa relação de oposição aos filhos das trevas. Ou seja, aqueles que alcançaram o entendimento da verdade, corresponderam a esse entendimento, e aqueles que ainda vivem na ilusão dos seus próprios pensamentos, né? De sorte então que esses filhos da luz, eles são movidos pela fé. E essa fé então os faz primeiramente recusar. A semelhança de Abraão, quando chamado, ele foi chamado para sair da sua terra. A terra de Abraão, Mesopotâmia, é símbolo do mundo enquanto inimigo de Deus. Não sei se vocês sabem, mas há 3 grandes potências no Antigo Testamento que em conjunto representam a totalidade do mundo inimigo de Deus, que é o Egito, a Babilônia e a Síria. É o mundo do pecado, o mundo da subsistência e o mundo da religião. Então, esses 3, eles fazem frente contra Deus. De sorte que quando alguém se converte a Cristo, se converte a Deus, agora filho da luz, então agora ele passa a ficar nessa relação de oposição. Então, nada mais natural do que aquele que tem fé, à semelhança de Moisés, se recusar a ser chamado filho da filha de Faraó. Se recusar a ser filho do mundo. Se recusar a viver em função do mundo. Pastor, mas como é que alguém pode viver em função do mundo? Primeira coisa é você lembrar que o mundo de que diz a Bíblia, esse mundo que é inimigo de Deus, esse mundo a que nós não devemos amar, não é o mundo criado por Deus. Porque o mundo criado por Deus é dito, Deus amou o mundo. Esse é o mundo criado. Quando João diz na sua primeira epístola, não ameis o mundo, ora, não deve ser esse mundo de João 3,16, é outro mundo. Esse outro mundo é que é o mundo inimigo de Deus. Então, se o mundo criado deve ser amado, porque Deus amou a este mundo criado, razão porque proveu redenção e salvação para o mundo, e esse mundo, portanto, a que Deus amou, é um mundo concreto, é um mundo tangível, é um mundo com o qual nós nos relacionamos na nossa vida diária. Então, diariamente nós estamos nos relacionando com o mundo, porque nós somos do mundo e vivemos no mundo. Onde é que você vive? Aí tem um problema, o cristão fala, não, nós não somos do mundo. Aí, não, tudo bem, a Bíblia fala que nós não somos deste mundo. Mas de que mundo está dizendo que nós não somos? Aí vocês vão perceber que quando o crente diz nós não somos deste mundo, ele fala isso em relação ao quê? Em relação às músicas. Como nós não somos deste mundo, então não vou cantar as músicas do mundo. Aí as músicas que ele está dizendo que é do mundo são as músicas da vida humana, da existência humana, da cultura humana. Então ele está desprezando, nesse caso, em nome de não amar o mundo e não ser do mundo, o mundo dos homens que Deus amou. Aí não quer comer a comida do mundo, da terra. Não quer vestir-se e tal. Ou seja, é toda uma resistência às questões meramente humanas. Ao ponto que o mundo que não se deveria amar, agora é amado.
Porque que mundo é esse que é inimigo de Deus? Que mundo é esse que faz frente à vontade de Deus? É o universo de consciências caídas, que não amam a Deus, que não se submetem a Deus, que não honram a Deus. É o universo de consciências e de corações que trazem ou reivindicam para si a glória, a honra e o poder. Lembra que Cristo diz lá na oração do Pai Nosso, bem no finalzinho, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Olha que coisa mais extraordinária. Não nos deixes cair em tentação. Ou seja, existe uma tentação que está constantemente tentando nos pegar. Nós somos tentados diariamente por algo bem específico e todos os homens são tentados. Essa tentação, ela é proveniente do mal. O mal com M maiúsculo. Quando diz, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, este mal com M maiúsculo vive nos tentando a roubar de Deus, a usurpar de Deus a honra que pertence a Ele, a glória que pertence a Ele e o poder que pertence a Ele. A oração do Pai Nosso diz, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino. Por que nós devemos ser livres do mal? Não devemos cair nessa cilada de ilusão, de nos glorificarmos a nós mesmos, nos colocarmos na posição de Deus, querendo ser como Deus, independente de Deus, querendo produzir frutos sem permanecer nele. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, lá, sobretudo em Gênesis, capítulo 4, capítulo 5, se vê claramente duas linhagens. Interessante como que a Escritura, ela se coloca diante de nós com o propósito de revelar a verdade de Deus. E é nisso que deve considerar a inspiração das Escrituras. Não pense que Moisés foi escrevendo as Escrituras, aquilo que ele queria colocar. Você vai verificar no capítulo 4 e 5 de Gênesis, que apenas duas genealogias são ali colocadas. A de Caim e a de Sete. A de Sete, que foi o filho que foi dado no lugar de Abel, não é isso? Porque Abel morreu, seria na verdade Caim e Abel, mas como Abel morreu, Deus deu um outro filho no lugar, ficou Caim e Sete, portanto. E dali estabelece duas linhagens. A linhagem de Caim é a linhagem do mundo inimigo de Deus. É aquele que não somente está iludido quanto a si mesmo, mas agora é aquele que sai da presença de Deus e vai habitar numa terra chamada Nod. Aí você imagina, sair da presença de Deus. É lógico que isso é metafórico. Isso também está no sentido da sua consciência, da consciência de Caim, do coração de Caim, de sair da presença de Deus, ir para uma terra distante, e lá começa toda uma civilização sem Deus. Ele constrói uma cidade, e ele gera filhos, e os seus filhos começam então, um cria os instrumentos musicais, o outro cria os instrumentos cortantes, o outro faz tendas, o outro cria gado. E esse texto não está ali na Escritura para se discutir a era do ferro, a era, sei lá de quê, as descobertas, porque logo ele vai questionar, não, mas não foi tudo num tempo só que aconteceram essas descobertas. O problema é que a Escritura coloca deste modo. Caim teve tantos filhos, o filho tal inventou a música, o filho tal, ele passou a criar gados, o filho tal e fez instrumentos cortantes, o filho tal fabricou tendas, tudo para demonstrar, não o fato literal dos filhos de Caim, num único momento inventar tudo isso, mas para demonstrar que aquela linhagem desse tipo de coração, que é o coração prototípico do homem maldito, maldito o homem que confia em si mesmo, que faz do braço mortal a sua força. Significa uma linhagem
daqueles que, porque não desejam a Deus, porque não confiam em Deus, porque estão iludidos consigo mesmos, passam agora a criar para si um mundo sem Deus. E agora, esse mundo sem Deus, que está para os corações que independem dele, é que constitui essa linhagem dos inimigos de Deus. Ao passo que a linhagem de Sete, o inverso, ela nasce daquele texto que diz: nasceu-lhe, pois, um filho, nasceu de Sete, um filho chamado Enos. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aí vem a linhagem daqueles que invocam a presença de Deus. Invocar o nome de Deus é invocar a presença, é querer viver na presença. Porque se você invoca, você chama. Caim retirou-se da presença. Enos, ou a partir de Enos, começa a invocar a presença. Então veja a diferença dessas duas linhagens. Essa linhagem de Sete, portanto, representa os corações que amam a Deus, que desejam a Deus, consequentemente vivem em submissão a Deus, debaixo do governo de Deus, como aqueles que amam a Deus e por isso querem obedecê-lo. Então, os filhos da luz, os discípulos de Cristo, a igreja de Cristo, como queira você chamar, a partir desse texto de Hebreus capítulo 11, são aqueles que, ao ganharem a consciência acerca de si mesmo e de Deus, e que tendo fé suficiente para não mais viver por si mesmo, eles têm uma recusa. Eu me recuso a ser chamado de filho da filha de Faraó. Me recuso a ser chamado um filho do mundo. Me recuso a ser chamado um filho das trevas. Ou seja, é aquele que compreendeu a sua origem. Porque Moisés, no caso, ele compreendeu: eu sou um hebreu. A minha mãe é uma hebreia. O meu pai é um hebreu. Os hebreus são o povo de Deus. Então ele teve essa consciência de si mesmo, da sua origem. E o homem criado, que é criado em Deus e é criado por Deus e procede de Deus, por não reconhecer esta origem, é que consente em não somente viver em harmonia com o espírito do mundo, como ele dedica toda a sua vida, todas as suas forças para o mundo, por não reconhecer a sua origem divina. Agora, e aqueles que têm fé? E você? E eu? Os irmãos observam o capítulo 11 de Hebreus, é um capítulo ativo, cheio de ações, porque a fé gera ações. Pela fé, Moisés, quando homem feito, ele recusou. Isso é uma atitude. Isso é um procedimento. Quantos têm fé em Deus, em Jesus Cristo, no seu Evangelho, deveriam se sentir orgulhosos disso. Não um orgulho carnal, mas assim, puxa vida, que maravilha. Que graça maravilhosa é essa que me iluminou, essa vida de Cristo, que é Cristo em mim, que é a luz dos homens, me iluminou, e agora eu sou capaz de reconhecer a paternidade divina e de reconhecer a filiação divina em mim. E, portanto, agora ter a determinação de fé e de recusar-se ser chamado um filho do Egito, um filho do mundo. Isso deveria ser para nós nos contagiar de tal maneira de gerar em nós uma explosão de vida e de alegria. Agora, é um pouco estranho o fato de esta verdade ser tão grande e nós, cristãos, de maneira geral, não percebermos isso e não nos entusiasmarmos com isso e não nos alegrarmos com isso. Eu imagino que a reunião da igreja, em termos, deveria ser, de fato, uma grande festa. Interessante que quando Deus ordena os encontros da nação de Israel, lá no Antigo Testamento, todos os encontros oficiais eram festas. Eram festas. Eles tinham que festejar alguma graça divina que eles receberam, de que eles participaram. A igreja deveria ser a reunião da igreja deveria ser um grande encontro de alegria, de festa,
em razão da bênção da salvação, dessa fé que nos motiva a caminhar. Agora, o fato é que pode ser o caso, talvez seja isso mesmo, que a nossa fé ela esteja um tanto deficiente. Razão porque nós não encontramos motivos suficientes para nos despertarmos, para nos levantarmos. O fato é que a fé, ela gera essa recusa no coração. Ela gera essa atitude, essa disposição. No caso de Moisés, ele determinou no seu coração: não, eu não quero ser chamado de filho da filha de Faraó. Eu não quero ser identificado com a filha ou com o próprio Faraó. Eu não quero ser identificado com o Egito. Eu quero me identificar com o meu povo. Essa recusa é produto da fé. Aí eu pergunto para você, fica como reflexão: você já refletiu sobre isso e já teve tal recusa no coração? Porque essa fé é a fé que nos é colocada como exemplo, como modelo. Veja bem o que diz acerca de Moisés ainda. Versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então veja que essa recusa do versículo 24, recusou ser chamado, não era uma recusa meramente retórica. Não era uma recusa meramente ideológica. Não era uma recusa como que uma confissão verbal de um credo. Engraçado que as igrejas mais históricas, mais antigas, elas não somente possuem um credo, como se costuma fazer profissão desse credo. A igreja adventista, por exemplo, quando a pessoa vai se batizar, ela, na hora que ela entra no tanque batismal, o batizando, ele tem que fazer a declaração de fé. Aí o ministro lá, a pessoa que está batizando, o pastor, pergunta se ele crê nisso, a pessoa tem que confessar que crê. Aí ele passa a fazer uma confissão verbal das doutrinas da igreja adventista. No nosso caso, em particular, nós costumamos, quando a pessoa vai se batizar, que ela faça uma confissão. A confissão não das doutrinas da igreja, porque a igreja não deve ter doutrina, nesse sentido de denominação, o seu próprio corpo doutrinário, mas deve-se fazer a confissão do Evangelho. Crer que o Cristo de Deus se encarnou, morreu uma morte, sofreu uma morte vicária, ele ressuscitou, é a confissão do Evangelho. Entretanto, essa confissão, por mais correta que seja, não garante que, de fato, essa confissão, ela proceda de uma fé viva. Ela pode ser simplesmente uma confissão verbal, conveniente ao momento da pessoa. Quando eu digo que essa recusa de Moisés não foi uma recusa meramente retórica ou confessional, é porque o versículo 25 diz que ele recusou, 25, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo. Ou seja, como foi que ele recusou? Foi apenas uma declaração? Não, eu recuso. Não, foi agindo. Então, a recusa, ela se manifesta em atitudes. E eu comecei, essa é a minha palavra, falando sobre o tal do livre-arbítrio, que é um tema muito complexo e muito controverso também, exatamente para dizer que você tem esse dever de, a partir da sua fé, fazer as suas decisões. Não adianta você falar: não, eu creio em Cristo, sou servo de Deus, congrego, vou aos domingos e ponto. Não, é uma questão pessoal, é do coração, passa pela sua decisão, ou melhor, pela sua vontade, ou melhor, passa pelo seu intelecto, há de se compreender. Quando Moisés recusa ser chamado, ele primeiramente compreendeu suas origens, ele compreendeu sua história, como que ele chegou a ser o filho da filha de Faraó, e agora, porque ele é grande, homem feito, ele então, compreendendo, no coração, ele decide. Passa pela mente, pela razão, passa pela decisão, mas não fica apenas no âmbito
subjetivo, vai para o âmbito pragmático, o âmbito prático da coisa, quando diz que ele recusou, preferindo ser maltratado. Ou seja, quando ele toma a decisão de visitar os seus irmãos, e aí ele começa a agir sobre os seus irmãos, chegou a ponto até de matar um egípcio que feria um dos seus irmãos hebreu, e depois então ele foge. Ou seja, todas essas intervenções dele na vida do seu povo, em detrimento ao próprio faraó e ao Egito, reflete a sua decisão, o seu recusar. Ele sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo iria resultar na separação fatal dele do Egito. Olha, era muito simples. Se ele não quisesse recusar, era só ele continuar no palácio, ascendendo a pirâmide social do Egito, tranquilamente, sem se preocupar com os hebreus, que eles ficassem lá, ou se ele fosse até lá, que ele fosse lá para poder levar a autoridade do Egito sobre os seus irmãos. Mas não, logo Moisés tinha um espírito libertador. Ele compreendia, embora não compreendesse os propósitos de Deus, ou como Deus faria aquilo, mas ele tinha no seu coração um espírito messiânico. Tanto é que quando ele desceu, ele viu um egípcio machucando um hebreu, ele interveio na história, matou o egípcio. No dia seguinte, quando ele volta, que ele encontra dois hebreus lutando, e aí ele vai interferir para separar, um deles, entendendo os propósitos de Moisés, pergunta: quem te constituiu juiz sobre nós? Em outras palavras, Moisés já estava tendo uma intervenção sobre o seu povo, com um grande espírito de liderança, com o objetivo de libertá-los. O que significa que quando ele começa a proceder sobre o seu povo, em relação ao seu povo, ele está assumindo todas as consequências de se unir ao seu povo. Quando o faraó certamente soubesse da situação, ele sabia que ele iria sofrer toda a perseguição da parte do Egito, da parte de faraó, razão porque o texto diz que, sendo ele homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado. Ou seja, quando fala de preferência, de preferir, não está aqui implícita a ideia de escolha? Não há uma escolha a ser feita? Nós vamos agora anular do homem esse poder que Deus deu a ele, exclusivamente aos homens, em relação à razão da criação, em que o homem não pode escolher? Certamente. Lógico, eu sei claramente que todas as nossas escolhas, quando ela pende para o bem, ela certamente só é possível isso por causa da graça divina. Não há dúvida disso. Não coloquemos o mérito no homem e nem a capacidade exclusiva no homem, porque fazer isso é exatamente você desenvolver e cultivar uma consciência ante Deus, contra Deus, independente de Deus. Então, tudo que pende para a bondade, para o bem, só pode ser fruto da graça divina. Ora, a graça divina, ela está disponível a todos os homens. Até porque capítulo 1 de João, do Evangelho, nos deixa claro que todos os homens possuem o próprio Logos enquanto vida dentro de si. Todos os homens, não há exceção. Ainda diz mais que os homens receberam a vida, que é o Logos, e essa vida é a luz dos homens. Ela que ilumina. Não é graça divina? Agora, quando a luz ilumina, é a grande pergunta que sempre se faz: pode o homem recusar essa iluminação? Ele pode fugir dessa luz? Aí eu vou apresentar não somente uma base que afirma que sim, como vou apresentar ainda um quadro em que se mostra como que isso ocorreu. Então não basta uma base que afirma que é possível, como vou apresentar uma situação real em que essa recusa da luz ocorreu. A base está em João, abra sua Bíblia, capítulo 1.
E vou ler alguns versículos aqui. Capítulo 1 de João, versículos 5 e 6, não, 4 e 5. Diz assim: a vida estava nele. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 4. A vida estava nele, no Logos. E a vida era a luz de quem? Dos homens. A vida, que é o Cristo de Deus, é a luz dos homens. Versículo 5. A luz, versículo 4, que é a vida e que é a luz dos homens, a luz resplandece onde? Onde estão essas trevas? Se a vida em mim é a luz dos homens, se a vida em nós é a luz de todos nós, a luz dos homens, essa luz resplandece nas trevas. Que trevas? Do seu quarto, da sua casa? De onde? Da sua consciência, do seu coração. Essa luz resplandece dentro do homem. Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então a luz resplandece no seu entendimento, na sua consciência, no seu coração. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quero pedir perdão aos irmãos, mas essa minha versão, ela não traduz bem esse texto. A luz resplandece nas trevas, da mente e coração do homem. A pergunta é: e as trevas não prevalecem contra a luz? É a pergunta que se faz. Tem alguém que tem outra versão, que é uma versão corrigida, que diz que as trevas não a conheceram? Não a conheceram? Como é que diz a sua? Lê mais alto, Marquinhos, por gentileza. Esta é a melhor versão. Ave Maria. É a versão Ave Maria. A melhor versão é essa. E quem vai dizer que a melhor versão é essa? Porque eu quero? Eu que estou escolhendo? Não, o contexto do capítulo 1 vai dizer isso. Só um detalhe. Quando nós tratamos com versões da Bíblia, há um grande problema, porque há versões e versões. Tem versão que diz uma coisa, tem versão que diz outra coisa. É um problema. Querem ver uma coisa? A versão da maioria de nós aqui diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Nosso irmão ali diz: as trevas não venceram a luz. Ou seja, a luz venceu, a luz prevaleceu e as trevas fugiram, não foi? Sim ou não? Mas de repente vem a versão do nosso irmão Marquinhos, Ave Maria, né, Marquinhos? Que diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a conheceram, não a compreenderam. Não muda o sentido ou não muda? Aí a pergunta é: e agora? Eu fico com qual versão, né? Não a venceram, ou não prevaleceram, ou não a compreenderam? Quando a luz brilhou, as trevas se negou a compreender, a receber. Quem vai dizer é o texto. Esse texto é o que eu digo, que o fundamento, que quando a luz resplandece, o homem pode sim. Querem ver? Versículo 9, versículo 8 de João capítulo 1. Esse ele aqui é uma referência a João Batista, que começa no versículo 6. João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Outra versão diz: a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Agora, olha o versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. O verbo não é a luz? O verbo entrou no mundo? A luz entrou no mundo? Não brilhou, não resplandeceu? Mas o mundo não o conheceu. Ela brilhou, mas o mundo não conheceu. Porque as trevas não a compreenderam. Por isso que mataram o Cristo de Deus. Esta é a razão. E onde nos mostra claramente quando isso ocorre, de maneira prática, é o capítulo 8 de João, quando no episódio da mulher que foi levada a Cristo,
por ser pega no flagrante ato de adultério, é dito que quando eles reivindicaram, dizendo: mestre, o que tu dizes quanto a esta mulher? A lei manda matar, e tu o que dizes? E aí Cristo então fica em silêncio, escrevendo na areia, e depois ele fala: quem dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, veja bem, uma multidão de homens com pedras nas mãos, reivindicando a morte de uma pessoa que havia pega num flagrante ato pecaminoso. Ora, quem tem pedras nas mãos para atirar contra um pecador, certamente ele não consegue enxergar a si mesmo, sim ou não? Porque se ele condena o pecador, então ele não consegue se perceber pecador. Esse é o grande detalhe. Ele está cego, ele está em trevas. Porque quando alguém condena o outro, acusa o outro, exige a morte do outro, ora, teoricamente essa pessoa deveria ser uma pessoa pura, destituída de pecado. Mas sendo ela pecadora tanto quanto, por que ela exige a morte do outro? Porque exigir a morte do outro, estando na mesma condição, seria exigir a sua própria morte. Mas significa que essa pessoa então está em trevas, ela não consegue ver a si mesma. Quando Cristo responde: quem dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra, isso não é um iluminar no coração e na consciência, para que eles se voltassem para si mesmos e se vissem como tais? É nesse momento que a luz brilha e resplandece. E a prova é o que diz o versículo seguinte: que todos eles, arguidos na própria consciência. Ou seja, a consciência falou: vocês são pecadores, vocês estão em pecados, vocês não são diferentes daquela mulher. A luz resplandeceu. Só que neste momento o que ocorreu? Eles reconheceram a luz? Se curvaram diante da luz? Não, foram saindo, retirando-se, um a um, afastando-se da luz. E para alguém que pode dizer que eu estou tentando fazer o texto falar o que ele não diz, basta que você observe que esse relato do capítulo 8, ele acaba no versículo 11, quando Cristo diz: vai para a mulher e não peques mais. O versículo seguinte começa dizendo: de novo lhes falou Jesus: eu sou a luz do mundo. O que significa que esse versículo seguinte, ele dá todo o sentido do episódio para mostrar que o pecado são densas trevas no coração e na mente humanas, mas Cristo vem para iluminar, e quando ele ilumina, há a possibilidade de você seguir a luz ou não seguir a luz. De sorte que ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Olha novamente a vida e a luz aí juntos. Se você ainda abrir a sua Bíblia em João capítulo 3, abre rapidamente. Versículo 18 em diante. Estou apresentando alguns textos que fundamentam o que eu estou dizendo. Diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Só uma breve ressalva aqui. Cuidado para vocês não confundirem o crer e não crer com qualquer outro tipo de situação em que alguém não ouviu falar do evangelho histórico. Ou seja, o não crer aqui está para, diante da verdade revelada, a pessoa se opor e recusar. O fato de alguém que nunca ouviu falar do evangelho histórico, não se pode dizer essa pessoa que a pessoa não creu, né? Porque o não crer aqui está para a rebelião frente à verdade revelada. Versículo 19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram... Então a luz veio ao mundo, a luz resplandeceu. Mateus capítulo 4, versículo 16. O mundo, ou o povo que estava em trevas, viu grande luz. A luz resplandeceu. Iluminados.
Lógico, porque essa luz aqui não é uma luz como essa, não é a luz do sol que resplandeceu em volta deles. A luz só pode resplandecer se Cristo é essa luz, só pode ser na consciência, não pode ser em outro lugar. Porque para entender que não iluminou na consciência e no coração, ele deveria ser uma luz física, que ilumina só o ambiente exterior. Mas se Cristo não é uma luz, literalmente falando, é espiritual, e ele vem falar ao homem, ele vem falar ao coração do homem, essa luz resplandece, no coração humano. Versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas ou manifestas, porque feitas em Deus. Então, voltando aqui para o texto de Hebreus capítulo 11, vemos claramente que Moisés é aquele que, recusando ser chamado filho do Egito, ele então o faz preferindo. Preferindo traduz uma ideia de uma constância. Não é uma questão de uma coisa, preferiu. Preferiu é uma atitude acabada, realizada. Agora, preferindo traz a ideia de um estado constante, porque a decisão, essa recusa, ela se manifesta a cada dia, a cada momento. Quando você decidido no seu coração, então agora você prefere dia a dia ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Veja como a fé de Moisés é uma fé que recusa, preferindo. Versículo 26. Porquanto considerou. Não, gente, não é possível. Ou eu estou ficando maluco, ou então não sei o que está acontecendo, porque veja que essa recusa, que foi uma atitude, que se manifestava num preferir constante, foi o resultado de quê? De uma consideração. Versículo 27 ou 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ou seja, a recusa e esse preferir constante foi fruto de uma consideração. Considerar significa você mensurar os valores, você ponderar, você comparar uma coisa a outra e a partir disso tomar uma decisão. Ou seja, é fruto de uma decisão. Então, não podemos dizer que a fé ela seja uma mera profissão e um mero sentimento incapaz de mover os homens nas suas decisões, no seu caminhar, no seu recusar ou no seu aceitar, no seu preferir ou não preferir. Ou seja, a fé, enquanto verdadeira, sempre vai nos levar a um ponto prático em que ela se manifestará enquanto uma atitude. Sempre. Então nós não podemos nos esconder por detrás de textos que supostamente estariam dizendo que a fé ela deve aguardar passivamente a vontade de Deus. Eu vejo muito isso, as pessoas dizendo, não, é a vontade de Deus. Não, é assim mesmo porque é a vontade de Deus. Por exemplo, nós vemos pessoas enfermas de toda sorte, aí os crentes vão visitar, nós vamos visitar, aí ficamos lá, à beira da cama, aquela cara de santo, né? Aquele olhar lânguido, uma pena. E aí, quando vai falar alguma coisa, fala, irmãos, infelizmente é a vontade de Deus, né? Aí eu pergunto, é a vontade de Deus? Alguém no leito de enfermidade é a vontade de Deus? Ah, não é não, pastor, se não é a vontade de Deus, não vai curar. Não, aí que está o grande detalhe. É que nós preferimos sempre conferir a outro as nossas responsabilidades. Lógico, as doenças são consequências do pecado do homem. Isso é verdade. Mas é a vontade de Deus? Não.
Porque para isso Deus enviou seu Filho, para destruir as obras do diabo. O que são as obras do diabo? Ora, o pecado e todas as consequências do pecado. E agora, nós vamos agora simplesmente viver de um modo qualquer diante deste mundo? Sempre quando acontece alguma coisa, não é a vontade de Deus. A pessoa faz um casamento todo atrapalhado, vive atrapalhado no casamento, não é a vontade de Deus. Aí a pessoa, não é a vontade de Deus, tudo é a vontade de Deus, tudo de ruim é a vontade de Deus, professor José. Eu fico pensando, meu Deus do céu, que Deus é esse? Que só tem vontade ruim, porque a minha vontade é todas boas. Eu posso não conseguir efetuá-las, mas eu tenho vontade que todo mundo seja sadio, eu tenho vontade que todo mundo bem empregado. Imagina só. Então, o fato é que nós temos que entender que nós somos seres ativos dentro do plano de Deus. Nós não podemos nos redimir, nós não podemos, não temos em nós mesmos nenhuma capacidade meramente humana de salvação e de transformação, mas pela fé, e essa fé é que ativa todas as bênçãos da redenção que já nos foram dadas. Então eu decido pelo bem, eu recuso o mal, eu prefiro o sofrer do evangelho, e todo esse recusar, esse preferir, tudo isso passa pela fé, no sentido de eu me apropriar das bênçãos que já foram dispensadas. Então, eu não posso falar absolutamente que eu tenho como decidir o bem ou o mal de mim mesmo, mas foi o Deus, o Criador, quem me deu a vida, e essa vida é a luz, e essa luz é o próprio Cristo, que estando em mim, é em mim toda a capacidade que eu preciso para decidir. Eu não estou conferindo as decisões, as atitudes, os procedimentos que devem ser tomados à carne humana, ao ego humano, ao homem em si mesmo. Estou conferindo a Deus, a graça divina. Razão por quê? Eu só posso fazê-lo por meio de quê? Da fé. Então, eu estou conferindo tudo a Deus e tudo à graça de Deus. Basta nós reconhecermos que já temos tudo isso em Cristo, que habita em todos nós. E aí, uma vez que eu entendo isso, e eu creio deste modo, aí então eu começo, por meio dessa vida, por meio dessa luz, a caminhar, e na caminhada eu tenho que considerar, eu tenho que recusar, eu tenho que preferir, e tudo isso por uma razão muito simples. Diz o texto sagrado, que Moisés, ele realizou tudo isso porque ele contemplava o galardão. Ou seja, não era uma questão de tomar um procedimento meramente numa... Ele tinha certeza, a fé é certeza, a fé é conhecimento. A intuição do seu espírito fazia vislumbrar o que ele havia de receber. Por fim, versículo 27 ainda diz assim, antes ficou, versículo 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vê, como quem vê aquele que é invisível. E aí nós vemos aqui claramente o poder da fé. Fé não é mero sentimento. Fé é um atributo do espírito humano. Assim como meus olhos eu contemplo esse mundo físico, e inclusive sou enganado por ele, porque eu o considero real, e este mundo é irreal. Porque não é real aquilo que é passageiro. Do mesmo modo, o espírito humano, ele tem esses sentidos. O sentido da fé, de enxergar, de ver. Lógico, o texto mais uma vez confirma que Deus é invisível. Deus não pode ser visto. Aqui ele caminhava tão firmemente como quem vê. Como quem vê. É a certeza que ele tem de, não vendo com os olhos físicos, ter a certeza de que este é o caminho. E com essas palavras eu quero encorajar os irmãos a reagirem na fé, a fazerem uso dessa fé, para que a fé não seja para nós uma mera confissão verbal de um credo,
que não seja um mero sistema teológico que nós consideramos o mais coerente, mas que a nossa fé seja, de fato, a força que nos impulsiona a caminhar, a decidir, a escolher, a recusar, a preferir, a caminhar firmemente como quem vê aquele que é invisível. Tá bom, amados? Vamos prosseguir firmes e vai dar certo, em nome de Jesus. Tá bom? Eu agradeço a todos por terem vindo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos fazer uma oração. Não se esqueçam que no próximo domingo nós teremos nossa reunião de costume às 18 horas. Venham todos. Não venham ou não vão à igreja. Venham congregar. Lembrem-se da mensagem da semana passada. Vamos congregar. Congregar é muito mais do que frequentar a igreja, frequentar local de reuniões, frequentar templo. Lógico que o congregar implica você ir a determinado lugar, porque se é congregar, é reunir. E então está implicado aí a questão do espaço físico. Mas vamos congregar no sentido de nós unirmos o nosso coração num só propósito, numa só fé, num só entusiasmo, numa só adoração, e assim todos nós juntamente sermos ministrados por Deus. Amém? Domingo às 18 horas, tá?